corroborando com que tudo que foi falado hoje de manhã, principalmente na fala do Claudemir Bernardino, no próprio Tiago, Osmar, em relação às dificuldades na qualidade da matéria-prima, nas questões de incêndio, entre outros. Somado a tudo isso, né, devido à escassez de chuvas, né, principalmente na safra passada, somado a tudo isso, eu trago também o desafio na questão da obtenção de outorgas de água para captação, né? Seja para novos empreendimentos ou como para expansão de empreendimentos existentes. Nós estamos passando por um caso real nessa linha, onde nós estamos instalando uma planta de etanol de milho anexa à usina de cana existente, onde o plano de expansão da usina de milho está limitada pela captação de água. Então nós estamos fazendo um estudo de otimização hídrica na cana para poder viabilizar o milho. Olha só a que ponto chegamos. Não é a disponibilidade, o preço do milho, não é a disponibilidade, o preço do bagaço ou cavaco, não é o investimento, e sim o que está limitando é a água. Então, veja que é um tema muito importante. A ideia da nossa palestra é abordar alguns pontos no processo onde a gente pode usar e reusar a água e finalizar aí com os pontos no processo, né? Entender um pouquinho de forma geral o que seria o balanço de água de uma usina, né? O que é a captação? A captação é a somatória do consumo mais o uso, vou explicar, e mais a geração de efluentes. Se eu quiser diminuir a minha captação, eu tenho que diminuir o meu consumo, o meu uso e minha geração. O consumo é o consumo em circuito que a gente falou aqui, CA, circuito aberto, que é água para o tratamento do levedo, água para embebição, água para caldeira e água para o tratamento do levedo. O uso é a água que fica utilizando em circuito fechado, refrigeração da fermentação. A fermentação hoje é um ponto que consome muita água para refrigeração. Ela consome cerca de 100 litros por litro de água. Então nós temos que olhar para a fermentação. A geração de efluentes é a vinhaça. A vinhaça, hoje, nós somos produtores de vinhaça. Se nós quisermos reduzir a vinhaça, nós temos que aumentar o teor alcoólico da fermentação. Nós temos a torta de filtro, né? Nós temos... e para isso, a gente precisa adotar medidas não só de processo, como de equipamentos. Quando a gente olha para medidas de processo, nós vamos falar lá da adoção de altiferme, fermentação de alto teor alcoólico. Então, nós precisamos pensar em fermentações de 12% a 16% de álcool. Nós precisamos pensar em sistemas de concentração de vinhaça. Quando a gente fala no uso da água, nós precisamos ter um balanço de água específico, né? Uso de equipamentos, por exemplo, trocadores a placas, que a gente consiga fazer regenerações agressivas, utilizando vapores vegetais, vapor V3, né? A utilização também de equipamentos como os condensadores evaporativos, que minimizam o consumo de água, ou seja, eu utilizo a água que eu iria condensar para poder ser água de make-up. E medir todos esses consumos. Então é importante medir todos esses consumos para a gente poder gerenciar. O Henrique colocou aqui uma coisa muito importante. Há 4 décadas atrás, nós tínhamos um consumo de água de 15 a 20 metros cúbicos de água por tonelada de cana. A partir de 1988, com a legislação ambiental e a cobrança pelo uso da água, esse consumo foi diminuindo. Em 97 nós passamos para 5 metros cúbicos de água por tonelada de cana,
E em 2012, nós passamos para 1,26 metros cúbicos de água por tonelada de cana. Veja só a redução significativa. Porém, hoje, tem usinas que captam menos do que 0,7 metros cúbicos de água por tonelada de cana. Olhando aqui o potencial hídrico da cana, né, gente, é fantástico. Se nós olharmos aqui, a pegar uma tonelada de cana industrial, nós temos 65% a 75% de água. Então a cana, dentro do balanço hídrico da usina, a cana já entra com água. Então, que é o que rege hoje as condições do planeta e o que nós temos hoje no corpo humano. Então, pensando do ponto de vista hídrico, industrial, ela é fantástica. Aí vem a pergunta, né? Nós podemos chegar um dia à captação zero ou até mesmo ser uma usina produtora de água? Sim. Se nós fizermos utilizar todas as variantes tecnológicas que nós temos disponíveis hoje, né? Monitoramento, tudo mais, a gente consegue sim zerar a captação. Então esse é um dos objetivos a longo prazo. Como eu disse, né, pessoal, a gente sempre fala, nós somos produtores de vinhaça. Para cada litro de etanol, nós produzimos 12 litros de vinhaça. Vejam esse gráfico, né, que correlaciona o teor alcoólico do vinho versus a produção específica de vinhaça. Quanto eu aumento o teor alcoólico do vinho, eu diminuo significativamente a produção de vinhaça. E também o consumo de vapor para destilar esse etanol. Então, se a gente for olhar de uma forma holística aí o nosso processo, o balanço de água, aonde no que a gente pensa na geração de efluentes, a vinhaça é o principal vilão, né? Nós temos a torta de filtro, as cinzas de caldeira, as águas residuárias, mas a vinhaça ela é produzida em maior proporção. Para isso, então, nós temos que atacar esse efluente, né? Uma das formas é aumentar o teor alcoólico do vinho. Depois instalarmos um refervedor na base da coluna A para poder deixar de injetar vapor na coluna e diminuir o volume. E por fim, se necessário, instalar um concentrador de vinhaça e recuperar essa água para o processo. Dentro das ilhas do processo, dentro das operações unitárias de fabricação de açúcar e álcool, nós temos aí a geração de condensados de uma forma geral. Aquela água que vem com a cana, ela é evaporada e depois condensada e recuperada. Esse condensado ele é utilizado em vários pontos do processo, em bebição, filtro, calagem, make-up de torre e uso geral da usina, né? E também pode ser incorporado com condensado de vapor limpo, que a gente chama, né? Vapor de escape, que vai direto para a caldeira. Para aqueles que utilizam caldeira de baixa pressão, a gente pode mesclar esses condensados. Nós temos aí um produto, né? Um efluente, que eu chamo nem de efluente, eu chamo de coproduto, que é a flegmassa, que é um condensado que sai na base da coluna A, da B, que a gente pode ser utilizado. O principal uso dele hoje é para fazer asepsia em tubulações, equipamentos, né? Mas também existe um excedente. Esse excedente a gente pode utilizar para tratamento do levedo, bem como para diluição de mosto, né? Também nós podemos pegar essa flegmassa, resfriar essa flegmassa, utilizar para recuperar o etanol na coluna de CO2 e essa água alcoólica do CO2 voltar para o tratamento do levedo. Então aqui é um uso e reuso, né? Veja só que integração interessante essa ideia. Eu deixo de consumir água tratada no meu sistema, né? Além disso, pode ser utilizado também na ebulição. Ela está a 90 graus, eu preciso esfriar, ela tem um pH um pouco mais ácido, eu preciso ajustar o pH, mas eu posso usar nos filtros, eu posso usar na calagem, né? Até mesmo em reposição de água de torre. Nós temos também alguns equipamentos que eu comentei logo atrás, em relação aos condensadores evaporativos, né? Essa ideia de a gente diminuir o uso de água, a recirculação de água no processo. Por que eu preciso diminuir a minha recirculação de água no processo? Para eu evitar a evaporação dessa água. Quanto menor a minha recirculação, né,
menor as minhas perdas por evaporação. Para vocês terem uma ideia, na fermentação e destilaria, 35 a 40% do uso de água é feito nessas ilhas. Então, como eu disse, são 100 litros de água por litro de etanol na fermentação. Na destilaria, são 55 litros por litro. É muita água que eu preciso para manter refrigerada a minha fermentação. Muitas vezes também a gente pode colocar a fermentação e destilaria em efeito cascata, que a gente chama, né? A gente manda a água para os fermentadores, dos fermentadores sobe para os condensadores da destilaria. Eu deixo ele em efeito cascata, eu diminuo essa recirculação, né? Eu não deixo o circuito em separado. Então também é uma integração interessante da gente pensar fazer. E a outra seria, a gente sempre brinca, né? Dar água para quem está com sede. Dentro lá da fermentação, nós temos o ciclo fermentativo, né? Se for 7 dornas, nós temos 3 alimentando, 2 fermentando, uma centrifugando e uma limpando. Então nós temos esse ciclo. Nós temos que dar água para quem? Para aquelas 3 que estão alimentando e as 2 que estão fermentando. Então muitas vezes a gente chega na usina, as válvulas de água tudo aberta, passando água no trocador e sem necessidade, né? Nós vamos ter que pôr um controle de água ali, controle de temperatura, um controle de água, para que a gente direcione essa água para as dornas que estão com sede. Então, são coisas assim que a gente precisa pensar, né? E também o uso, como eu disse, o uso do refervedor na base da coluna A, né? Um refervedor, a gente chama refervedor de baixa pressão, porque ele utiliza também vapor vegetal, né? Ela fala, eu não consigo colocar aqui, Guilherme, na base da minha coluna A, porque eu preciso ter vapor de escape, vapor de 1,5 kg. Não. Hoje existem equipamentos com approach de temperatura, onde a gente consegue utilizar o vapor vegetal nesses reboilers. Então eu deixo de diluir ali cerca de 2 kg de vapor por litro de etanol. Então é drástico aí a redução, né? E a utilização, de novo, né, de regeneração térmica, de trocadores de calor eficientes, né, trocadores a placas. O pessoal, a gente tem feito um trabalho legal com a Manutrol, aí, com o Simon, com o pessoal, em relação à eficiência de trocador. Então, é uma parte de processo junto com o fabricante de equipamentos, para que o equipamento seja menos beberrão de água, menos gastão de água. E isso eu diminuo não só a recirculação, como também vem, consequentemente, o gasto de energia, né? Dentro de um processo, olhando um pouquinho o balanço hídrico industrial, né? Se a gente considerar aí um vinho de 11%, que a gente chama de tecnologia Altiferme, precisamos sim pensar em vinhos de 16 GLs, né? Nós vamos quebrar esse paradigma agora que nós estamos instalando uma planta de etanol de milho com reciclo de levedura, o Starschane, que nada mais é que vai trabalhar com uma planta totalmente a 16 GL e com reciclo de levedura. Então isso aí vai ser quebrado, esse paradigma, na prática, né? Então, por que não na cana a gente fazer isso? Se no milho a gente vai conseguir fazer. Então, vamos partir para 16 GL, né? Torres de esfriamento ao invés de spray, uso de condensadores evaporativos, aquecimento indireto, uso de regeneradores, né? Uso de flegmassa. Então, se a gente conseguir basicamente fazer isso, a gente tem um consumo menor do que 0,7 metros cúbicos de água por tonelada de cana. Não tenha dúvida disso, né? A gente já começa a otimizar bem o nosso processo, coisa que há 15 anos atrás era 1,5, 1,2 metros cúbicos por tonelada de cana. Já para as considerações finais, né, pessoal, é um tema amplo, a gente precisa debater sobre esse tema da água. Dentro das considerações finais, eu entendo que a usina precisa criar um comitê aí de gestão da água. A gente vê pouco isso aí, a gente vê muito trabalhando na parte energética, na parte de processo, eficiência, mas na parte de água a gente não vê uma pessoa dedicada para esse tema, um comitê que discute isso daí sistematicamente, né? Em relação à água, né? Realização de balanço hídrico personalizado. Então a gente precisa entender cada usina de uma maneira, tem os mix de produção, tem as
os equipamentos são diferentes um do outro. Então, cada balanço é um balanço personalizado. Isso linkado com o balanço de massa da usina. Fazer adoção de regeneração agressiva, como eu comentei, né? Utilização de vapores residuais, como vapor de flash, fazer troca térmica caldo-caldo, caldo condensado, caldo-vinhaça, né? Fazer tudo quanto é tipo de regeneração, visando reduzir o uso de água, né? Que eu preciso, às vezes, esfriar um produto e esquentar o outro, né? Então, eu uso essas regenerações agressivas. E se for, né, pensar em captação de água, é olhar realmente para a geração dos efluentes, principalmente a vinhaça. Então, a vinhaça, nós temos que olhar ela com carinho e passa necessariamente pelo aumento do teor alcoólico da fermentação. E pegando o gancho aí em relação à sustentabilidade, né, a água vem em questão de sustentabilidade do nosso setor. Então, reduzir a captação, mas também, gente, melhorar a qualidade do lançamento de efluentes. Não é só, não adianta você também lançar um produto lá com alta DQO, DBO. Então vem também a questão da biodigestão, a questão do tratamento de águas, para a gente lançar, se a gente for lançar para o curso d'água, lançar aí uma água de boa qualidade que possa deixar a usina mais sustentável, né? Então, é isso que eu tinha para falar. Muito obrigado a todos e que tenham um retorno excelente aí. Obrigado.